Olá, boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui conversando com vocês. Meu nome é Diogo Hudson, eu trabalho com coaching e hoje o tema é coaching. Iremos trabalhar um workshop de coaching aqui na véspera desse feriado, esse mês de abril que foi feito de muitos feriados e a gente, mesmo assim, conseguiu nesses feriados desenvolver muitas pessoas, tanto dentro das empresas quanto dentro também dos nossos próprios cursos, né? Tanto individualmente, a gente também trabalha com as pessoas, e nesses feriados as empresas aproveitaram um pouco para poder nos contratar e treinar os colaboradores. Eu vim de uma viagem de São Paulo, bem cansativa, onde eu treinei lá um grupo de vendas, pessoas que vendem em shopping center através de uma marca, fiz um trabalho de coaching em grupo lá. Semana passada fiz um trabalho bem pesado também numa empresa aqui no Rio de Janeiro, na área de arquivos, na área de documentação. Foi bem bacana, muito intenso esses feriados aqui. Então, sempre falo que quem reclama de trabalho provavelmente é porque não está abrindo novas oportunidades na própria vida. Porque mesmo nos feriados, quem tem vontade de trabalhar, quem tem êxito, quem curte, quem ama, quem é apaixonado pelo próprio trabalho, está sempre trabalhando, inclusive nos feriados. E é isso que eu estou aqui hoje, trabalhando, dando o meu melhor, fazendo com que vocês possam refletir um pouco mais sobre a própria vida de vocês, fazendo com que vocês possam refletir um pouco mais sobre o dia a dia profissional de vocês, falando de um tema tão moderno, tão importante, que é coaching, que é a minha vida, é o que eu dedico. Os meus alunos falam sempre que coaching para mim não é um conceito, é a minha pessoa, porque eu vivo intensamente coaching, e quando eu não estou fazendo coaching formal com os meus alunos ou com meus clientes de empresas ou de alguns cursos que nós fazemos, eu estou fazendo coaching informal com alguém da família, com algum amigo, para que a gente possa melhorar a vida das pessoas e de uma forma ou de outra a gente possa viver num mundo melhor, porque um mundo melhor depende da gente, não depende do outro, depende de nós. O Gandhi já falava isso, se a gente quer mudar o mundo, que a gente comece mudando a nós mesmos. Então, diante disso tudo que a gente está falando aqui, eu quero desejar uma boa noite a todos que estão aqui. Gostaria que vocês aproveitassem para interagir durante esse bate-papo. Do lado direito aqui da tela de vocês, vocês veem aí um bate-papo público e vocês podem fazer perguntas, conversar comigo e podem fazer uma pequena saudação nesse início. Boa noite a todos, como é que está o áudio aí, se está tudo certo, se está tudo bem com o áudio. Todo mundo me ouvindo bem, todo mundo vendo a imagem legal. Eu já tive um feedback de vocês aí às quintas-feiras, que às vezes eu chego muito próximo da tela, fica a imagem um pouco embaçada, eu estou aqui corrigindo através desses feedbacks de vocês no meu estúdio aqui, para que a gente possa ter aí uma aula muito legal, muito bacana, e que eu possa aprender muito com vocês, porque afinal de contas vocês podem achar que eu fico ensinando para vocês, mas no fundo mesmo eu aprendo com vocês o tempo inteiro, e isso é fundamental, ter essa consciência aí, a consciência de que o conhecimento, ele é construído, ele não é passado, ele é construído. Então, em vista disso tudo, boa noite, Andréia, boa noite, José Newton lá de São Paulo, grande amigo, Leila, boa noite, Leila, nossa aluna, Andréia. Legal, Andréia, você falar aí que está ouvindo e está vendo tudo. Legal, bacana. Então, eu vou dividir aqui com vocês, vou compartilhar aqui minha tela, eu vou falar um pouquinho com vocês aqui alguns conceitos nesse início, mas antes de qualquer coisa, eu peço encarecidamente que vocês, por favor, possam desligar aí o Facebook, o celular, o e-mail, ou qualquer coisa que esteja aí te atrapalhando nesse momento, porque para poder você ter um pouco mais de foco, não apenas nas minhas palavras, mas no conceito que eu vou passar para vocês, e principalmente na reflexão que a gente vai fazer essa noite, que é sobre coaching, essa ferramenta poderosa que muda a vida de várias pessoas e que realmente trabalha a parte emocional e, além de trabalhar a parte emocional, trabalha os comportamentos, trabalha um planejamento onde a gente possa realmente implementar uma grande mudança na nossa vida. Então, eu peço a gentileza que vocês desliguem aí o Facebook, o celular e o e-mail, ou qualquer coisa que vocês estejam aí fazendo, que vocês possam aí se sentir atrapalhados para poder prestar atenção nesse webinário. E é importantíssimo que vocês fiquem 100% focados. E diante disso, a gente começa alinhando as expectativas. Coaching. O que você espera? O que você espera aqui desse workshop? O que você espera que eu fale com você?
coaching. O que você espera aí? O que você espera? Eu falo com você agora. O que você está esperando desse workshop para poder entender? Estou vendo que tem várias pessoas aqui que estão entrando. A Terezinha, o Cícero, o Cristiane. Boa noite a todos. É um prazer imenso ter vocês aqui. E eu gostaria de perguntar a vocês aí, o que vocês esperam aqui desse workshop? O que vocês esperam essa noite aqui que eu passe para vocês? Eu sinto aqui que algumas pessoas aqui já são nossos alunos, sinto que algumas pessoas aqui ainda têm interesse em saber qual é o assunto coaching, mas essa palavra está muito falada hoje em dia, né? Está muito até banalizada, né? O que é coaching? Tem uma pessoa aqui que está falando o que é coaching, exatamente, já eu vou responder, mas eu quero entender um pouquinho da expectativa. Você entrou agora aí nesse workshop e eu quero saber o que você espera, né? O que você está esperando aí em relação ao que eu vou falar aqui essa noite. O que é coaching? O que você espera essa noite que eu fale de coaching? O que você ouve falar de coaching? Coaching é só ligado à área das empresas? Coaching é só ligado à área executiva? O que é coaching? O que vocês estão aguardando desse workshop? O que você escuta falar de coaching? É um amigo teu que fez um curso de coaching, se sentiu maravilhado e resolveu te indicar? Como é que funciona isso? O que é coaching na realidade? O que vocês esperam aqui dessa noite? O que vocês estão buscando? Depois desse workshop, depois do que eu falar, o que pode mudar aí na sua vida? Você vai querer melhorar em relação às suas metas? Você quer melhorar o seu equilíbrio emocional? O que você tanto espera aí desse workshop que você escreveu? Tem uma pessoa aqui que está falando, eu espero uma mudança grande em minha vida. Legal, bacana. Seja bem-vinda. Terá essa mudança. A mudança começa no primeiro passo, que é querer. E quando a gente quer e a gente busca ajuda, a gente se abre a essa mudança. E eu vou falar aqui como que funciona aqui esse processo de mudança. O José Newton está falando aqui aperfeiçoar. Coaching é aperfeiçoamento. Inclusive, tem pessoas que já estão no nível muito bom de performance profissional e querem trabalhar através do coaching para poder melhorar mais ainda essa performance. O aperfeiçoamento, o coaching é fantástico. A gente começa a entender e a compreender os comportamentos e começa a melhorar os resultados. O que mais aí que vocês esperam aí dessa noite? O que mais que vocês aí estão esperando que eu fale sobre coaching? Vocês sabem muito bem que eu tenho uma formação internacional ampla, e se eu trouxesse para cá a quantidade de cursos e dezenas de cursos que eu já fiz, talvez uma noite inteira seria pouco para poder eu continuar falando. Geralmente, meus cursos duram 15 horas por dia, quem já fez sabe, é uma imersão, mas essa noite, com 1 hora de palestra, o que vocês esperam para poder eu dar um direcionamento? Com o que vocês trabalham? O que vocês esperam? O que você pensa em aplicar de coaching? O que você já ouviu falar? Fala mais um pouquinho aqui para poder eu entender o que você está esperando, qual é a tua expectativa. O Alexandre está falando aqui que ele espera uma evolução na carreira. Exatamente, a ferramenta do coaching é uma ferramenta que ajuda muito a impulsionar a carreira, faz com que a gente realmente saia da zona de conforto. Inclusive, nesse final de semana, o curso que eu dei, um dos alunos falou o seguinte: Diogo, você não tem um curso, isso daqui é uma ferramenta para te tirar da zona de conforto. Porque evoluir na carreira nada mais é do que a gente não dormir na carreira. É ficar o tempo inteiro em estado de alerta para poder a gente entender quais os comportamentos que estão deficientes e melhorar esses comportamentos. E o coach é uma excelente ferramenta para isso, né? Uma mudança melhor comigo mesmo, legal. O coaching também trabalha bastante essa parte de inteligência emocional, de sentimentos, de emoções. Às vezes tem algumas coisas mal resolvidas na nossa vida que a gente se apega, né? A gente se prende muito. Às vezes a gente não vive aqueles processos de luto, a perda de um ente querido, às vezes é uma demissão de um trabalho, às vezes é um negócio que a gente coloca toda a expectativa do mundo e quebra aquele negócio. E aí, quando a gente vai abrir uma nova oportunidade na nossa vida, às vezes vai abrir um novo negócio, às vezes vai fazer uma transição de carreira, às vezes a gente fica muito preso a algumas coisas da nossa vida. E o que o coaching faz, principalmente na primeira parte do processo, que é um processo de autoconhecimento, é exatamente trabalhar essa inteligência emocional. Mas a gente vai dar o passo a passo aqui. Então, diante disso tudo aqui, né, eu estou vendo aqui a Mônica falando o que ela espera em relação ao coaching, talvez uma forma do coaching
trabalhar um ponto comum com a psicanálise. Coaching tem tudo a ver com psicanálise. Inclusive, uma das bases do coaching de estudo é a psicologia, tanto a psicologia tradicional quanto a psicologia moderna. E a gente estuda no coaching desde Jung, desde Freud, até a psicologia moderna, até o conceito moderno de família, né? Por exemplo, eu estudei na Alemanha com Bert Hellinger, que é um dos caras mais importantes nessa área familiar. Então, diante disso, a gente vai falar um pouquinho sobre como que o coaching tem a ver e tem sinergia com a psicanálise. Então, as últimas pessoas aqui falando dessa pequena introdução, e já a gente vai partir para os conceitos técnicos. A Cristiane fala que eu espero aperfeiçoar mais meu aprendizado de coaching obtido na Escola de Heróis e trabalhar mais alguns pontos ainda não resolvidos. Muito bacana, Cristiane. A Cristiane teve esse final de semana na nossa Escola de Heróis, que foi um trabalho bem intenso, que é o nosso curso, e ela espera aqui aperfeiçoar um pouco mais o aprendizado de coaching. E, por incrível que pareça, cada vez que a gente ouve falar em coaching, a gente ouve exemplos diferentes e a gente começa a ter uma perspectiva muito ampla do coaching, porque coaching é amplo. Coaching realmente vai desde o emocional até o prático, até a tomada de decisão na empresa, até a ação, até o operacional, até uma melhor gestão do tempo. Mas, afinal de contas, diante disso tudo que eu estou falando, eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês, exatamente para poder a gente começar aí entendendo um pouco mais o que é coaching de fato, né? Então, o que de fato é coaching? Bom, o que é coaching? Coaching é levar um cliente, que a gente chama esse cliente de coachee, de um estado atual para um estado desejado. Levar um coachee de um estado atual de medo, de dificuldade, de angústia, às vezes de falta de organização, às vezes de uma falta de gestão do tempo. Quando a gente não para refletir na própria vida, quando a gente não para refletir sobre a própria vida, o que a gente faz, na verdade, é criar uma bola de neve no nosso dia a dia. A gente tem um problema aqui, que acumula com um problema ali, que acumula com o outro lá, e quando a gente vai ver, às vezes a gente está gastando tanto tempo em coisas que não são importantes, que às vezes o próprio dinheiro que a gente tanto luta nem vem. Então, às vezes, a gente não tem foco. O coaching te ajuda muito a colocar foco. Então, é levar a pessoa de um estado atual para um estado desejado. O que é um estado atual? O que é um estado desejado? A gente tem muitos objetivos na nossa vida, mas, na verdade, a maioria desses objetivos, eles não são focados. Ou seja, a gente quer fazer muitas coisas ao mesmo tempo, mas, no fundo, às vezes, a gente não consegue fazer nada. Então, a gente coloca muito foco no nosso dia a dia nas coisas que a gente não quer, ao invés de colocar foco nas coisas que a gente quer. Então, quando a gente coloca foco nas coisas que a gente não quer, simplesmente a gente tira totalmente a energia das coisas que a gente quer. Então, o estado atual, o nosso estado atual, é um estado atual, às vezes, de muita confusão mental. A gente tem um querer verdadeiro, que é um querer sincero, que é a vontade de abrir um negócio, a vontade de montar o próprio negócio, ou, às vezes, é a vontade de ter uma promoção naquela empresa, ou, às vezes, é mudar de empresa. Às vezes é um querer verdadeiro de você realmente querer passar no concurso público. A gente tem um querer verdadeiro. E quando a gente quer de verdade, tem um monte de gente que fala no nosso ouvido. Às vezes é a esposa, às vezes é o irmão, às vezes é a família, às vezes são as próprias pessoas do ambiente de trabalho. Olha, você não está capacitado para conseguir essa liderança, essa gestão. Você não está capacitado para conseguir essa promoção. Você não vai conseguir isso. E essas vozes são nossos filtros. E esses filtros terminam fazendo com que a gente enxergue uma realidade que a gente constrói a partir dos nossos próprios olhos. Ou seja, a gente tem o próprio querer, tem a própria vontade, mas a gente termina sendo contaminado por esse ambiente, por esse meio que tanto nos consome, que às vezes a gente perde a nossa própria vontade, o nosso próprio querer. E como é que a gente perde esse nosso próprio querer? Às vezes a gente tem uma frustração. Você vai lá, abre um negócio e acha que por aquele negócio você não leva o menor jeito para aquilo. Então, desde já a gente pode aqui quebrar uma crença através do exemplo de grandes empresários, Alexandre Ascioli e assim por diante, que são empresários que, para poder eles terem o sucesso que eles têm hoje, na verdade, eles tiveram muitos fracassos.
O presidente da Panasonic fala isso muito bem, que o normal na vida é ter 3 fracassos para 1 vitória. E às vezes a gente não aceita isso muito bem. A gente às vezes não sabe lidar bem com o erro. Afinal de contas, os nossos pais sempre educaram a gente para que a gente não erre. Ah, papai, mamãe, eu tirei 9,9 na prova. Por que você não tirou 10? O vizinho tirou 10. E aí começam as comparações. E às vezes essas questões de infância ficam até a fase adulta. Eu tenho a maioria dos meus clientes, né, executivos, presidentes de empresas, advogados de grande porte. E quando eu atendo esses clientes, geralmente os problemas não são problemas profissionais, são problemas pessoais. Às vezes são questões de infância que foram ultra mal trabalhadas, isso ficou adormecido. E a gente acha que isso daí não importa. A gente acha que a nossa vida emocional não importa na nossa vida profissional, mas é exatamente ao contrário. Quando a gente está bem, quando a gente se coloca em primeiro lugar da fila, a gente consegue qualquer coisa ao nosso redor mudar, por uma razão muito simples. Cara, se você está bem, você raciocina melhor. Se você está bem, você tem uma melhor qualidade de vida. Se você tem uma melhor qualidade de vida, você se sente melhor, se sente pleno, se sente feliz. E dessa forma, a vida vive em abundância. Inclusive, existe abundância no próprio trabalho. Você passa a ver o trabalho de uma outra forma. Mas tudo que eu estou falando aqui não é uma utopia, é uma ciência. Coaching é científico. Levar uma pessoa de um estado atual, de medo, de dificuldade, de procrastinação, para um estado desejado, numa vida abundante, numa qualidade de vida melhor, numa melhor gestão do tempo, não é um esoterismo, não é utopia, é uma ciência. Essa ciência se divide em 3 etapas. A primeira etapa é a etapa do autoconhecimento, onde a gente trabalha com o cliente um verdadeiro autoconhecimento, explorando suas emoções, entendendo como é que funciona, de fato, a vida do cliente, entendendo quais são as maiores dificuldades, quais são as crenças que limitam, que impedem aquela pessoa de prosseguir. Depois disso, a gente trabalha um processo de autodesenvolvimento e a gente trabalha muito bem as habilidades, né? Fazendo com que a pessoa desenvolva mais aptidões, como, por exemplo, uma pessoa que quer falar em público, como, por exemplo, uma pessoa que tem vontade de vender, uma pessoa que tem vontade de se desenvolver mais nas suas aptidões, por exemplo, aptidões de vendas, por exemplo, aptidões de comunicação, por exemplo, aptidões em liderança. A gente trabalha essa parte de autodesenvolvimento. E a última parte do coaching é quando a gente trabalha o planejamento, que a gente coloca exatamente em passo a passo para que a pessoa tenha uma plena noção do que ela precisa seguir para poder mudar. E através dessa noção, ela vai implementando ações passo a passo e conforme ela vai colocando essas ações, ela vai conseguindo realmente mudar a própria vida. Eu vou dar inúmeros exemplos para vocês essa noite de clientes, tanto clientes empresariais como a SEG, como a SEDAI que eu tenho, como a Nextel, quanto clientes individuais que eu vou falar com vocês. Inúmeros casos, pessoas que queriam largar uma carreira de 15 anos numa empresa, montar o próprio negócio, conseguiram fazer isso e são bem-sucedidas. Pessoas que queriam largar um emprego e ir para uma outra oportunidade em outro lugar e não tinham coragem para isso. Pessoas que queriam desenvolver um plano de negócios para poder prosperar na sua própria empresa que já estava montada. Então, pessoas que têm objetivos tanto pessoais quanto profissionais. Por exemplo, eu trabalhei um tempo fazendo com que as pessoas largassem o cigarro, com que as pessoas emagrecessem, porque o coaching, ele envolve totalmente a área humana. Então, qualquer tipo de objetivo pode ser trabalhado através das ferramentas do coaching. Então, antes de continuar aqui, eu vou conversar um pouquinho com vocês e entender um pouquinho o que vocês estão escrevendo aqui, tá? Aprimorar meus pontos fracos ou não desenvolvidos, legal, José Newton, é bacana querer aprimorar os pontos fracos e principalmente observá-los e assumir os nossos pontos fracos, que às vezes a gente não assume, e além disso, também desenvolver esses pontos fracos, né? Não se sentir culpado com esses pontos fracos, é legal, e o coaching é exatamente isso, faz com que a gente possa observar melhor, ter mais consciência e desenvolver. Uma outra questão importante também é uma pessoa aqui que está falando o seguinte, que ele quer progredir na minha criatividade. Esse curso ajuda? Claro que ajuda. O coaching faz com que a pessoa seja muito mais criativa. Mas além da pessoa ser criativa, o coaching vai fazer com que a pessoa entenda qual é o seu perfil de comportamento. Por exemplo, numa empresa, existem pessoas que não são criativas e são operacionais e fazem isso muito bem, e são ótimas nisso. E elas não precisam ser criativas. Ao contrário, por exemplo, um publicitário precisa ser completamente criativo. Então, às vezes, dependendo da função, dependendo do cargo, a gente não precisa
determinadas habilidades e desenvolver. Às vezes a gente precisa desenvolver. Se a criatividade for uma coisa que tem a necessidade de ser desenvolvida, o coaching vai fazer com que a gente desenvolva essa habilidade, ok? O Cícero está falando aqui, você consegue realmente sair do estado de procrastinação para a perseverança, melhorar em todos os aspectos de nossa vida? Eu me sinto assim após ter participado da Escola de Heróis. Legal, Cícero, bacana. Obrigado aí pelo depoimento. Cícero, nosso aluno aí, e ele está falando aí que conseguiu realmente sair do estado de procrastinação e melhorar aí completamente em todos os aspectos da vida dele. Simone está falando que está tendo uma pequena dificuldade aí em relação à internet. Gostaria de saber se mais alguém está tendo essa dificuldade, porque pelo que eu estou vendo aqui, está rodando bem, as pessoas estão falando comigo. Então, Simone, eu não sei se é uma questão técnica aí em relação a onde você está da internet, mas se mais alguém tiver alguma falha, alguma questão, por favor, me avise para poder eu corrigir aqui. Mas para mim está aparecendo que o workshop está rodando bem. Bom, eu vou seguir em frente. E antes de eu continuar esse workshop, eu quero contar para vocês um pouquinho da minha história, porque isso tem a ver com o coaching, né? Bom, quem sou eu? Eu sou o Diogo Hudson, na verdade, eu sou palestrante profissional, sou coach profissional, trabalho com grandes empresas e também trabalho individualmente com executivos, presidentes de empresa, trabalho também fazendo os meus próprios cursos. E como que eu comecei na área do coaching? Bom, a minha primeira faculdade foi advocacia. Eu comecei como advogado, né? E através do trabalho como advogado, eu conheci muitos advogados, até porque a minha segunda faculdade foi uma faculdade de marketing. Então, eu tive a oportunidade de focar em marketing para a área jurídica, para advogados. Eu comecei a palestrar muito sobre esse tema e fiquei bem conhecido aqui no Rio de Janeiro e depois ganhei um pouco de nome no cenário São Paulo e no cenário nacional. E aí eu comecei a prestar serviços, tanto para escritórios de advocacia no Rio de Janeiro, quanto em São Paulo, quanto no Nordeste. Então, eu comecei a desenvolver marketing para a área jurídica e comecei a trabalhar com advogados de vários níveis, tanto advogados autônomos quanto advogados de grande porte. Por exemplo, eu fiz um trabalho de treinamento com o pessoal do Siqueira Castro, que é um escritório de advocacia bem grande. Então, eu comecei a trabalhar com essas pessoas. Só que eu comecei a ver que não adiantava apenas eu entregar um plano de marketing, não adiantava apenas eu gerar ideias de marketing, não adiantava apenas eu criar campanhas de marketing para esses advogados. Eles precisavam de algo a mais, porque no direito, por exemplo, a pessoa não aprende na faculdade nada sobre gestão, sobre administração. Então, quando começa o próprio negócio, é natural a dificuldade do dia a dia da profissão. Então, eu, como profissional de marketing, como profissional de gestão, gerava ideias, trabalhava com consultoria, assim por diante. Só que eu vi que a maioria das ideias que eu gerava não adiantava nada. Porque, na verdade, o que aqueles advogados precisavam não era nada na área profissional, era na área pessoal. Era entender quais eram os comportamentos que estavam impedindo, quais eram as crenças que estavam impedindo. E dessa forma, aí sim, eles poderiam implementar qualquer plano de ação, qualquer plano de marketing e fazer uma grande mudança na vida da pessoa. Então, dessa forma, o que a gente pode ver é que a grande diferença que a gente tem na nossa vida, a grande diferença que a gente tem aí na nossa vida profissional, no nosso dia a dia profissional, são, na verdade, os comportamentos. Então, como é que eu fiz? Eu comecei a estudar um pouco mais de coaching. Isso teria a ver também com a minha vida pessoal. Devido a esse estado de eu implementar ações de marketing e tal, os advogados adorarem, mas de fato não mudarem, isso eu ficava um pouco irritado. Eu falava assim, caramba, eu trabalhei tanto e não existe uma mudança. Poxa, eu trabalhei tanto e aquele plano de marketing que eu demorei horas e dias fazendo e pesquisando, aquilo não foi implementado. Então, eu comecei a estudar o coaching. Eu comecei a me envolver com o coaching. E isso começou a produzir uma grande mudança na minha vida. Eu era uma pessoa que fazia muitas coisas ao mesmo tempo, eu vendia muitas coisas, muitas prestações de serviço ao mesmo tempo, e eu não tinha nenhum foco. Eu não tinha energia, e ao mesmo tempo que eu ganhava dinheiro, esse dinheiro ia embora, porque eu também não tinha tempo para administrar os meus colaboradores. As pessoas na minha empresa, eu não conseguia administrar. Eu tinha muitos funcionários, muitos colaboradores, mas nenhum deles era bem treinado. Eu não conseguia desenvolver eles bem.
E o que eu comecei a fazer através do coaching? Mudar totalmente meu foco. Eu preciso mudar para os meus colaboradores poderem mudar, para que os meus clientes mudem e que todos nós possamos sair dessa história, desse trabalho, com um benefício recíproco. Então, dessa forma, o que aconteceu foi que eu comecei a desenvolver os advogados através do coaching, através da mudança que havia em mim. Então, eu comecei, em primeiro lugar, a colocar foco na minha vida. Eu comecei a colocar foco na minha empresa. Eu comecei a desenvolver os meus colaboradores. E dessa forma, eu comecei a entender o que é estratégia. Estratégia não significa apenas estratégia de administração, mas a estratégia do seu próprio tempo, para poder você priorizar aquilo que importa e priorizar principalmente aquilo que te dá dinheiro. Afinal de contas, a gente trabalha e fala que quer ganhar dinheiro, mas às vezes no nosso dia a dia, a gente não consegue ter uma boa gestão do tempo para poder ganhar dinheiro. Então, eu atendi grandes escritórios de advocacia, atendi advogados e comecei a trabalhar também com departamentos jurídicos das empresas. Até que, há cerca de 2 anos atrás, eu resolvi sair da área jurídica e abrir para outras pessoas e outras empresas. Então, eu tive uma grande crescente na minha carreira, eu tive um grande crescimento na minha carreira quando eu consegui atingir multinacionais e, através disso, minha reputação aumentou e as pessoas, de uma maneira geral, pessoas físicas, resolveram também fazer os meus cursos. Por uma razão simples, eu comecei a atender tanta gente individualmente que eu não tinha mais agenda, que é o que acontece exatamente nos dias de hoje. Então, eu não tenho tanta agenda individual, para atendimento individual. E eu comecei a criar os nossos cursos para poder as pessoas fazerem os cursos e viverem o processo de coaching e também aprenderem coaching. Então, há cerca de 2 anos, eu comecei a formar coaches, eu comecei a desenvolver coaches. E hoje, o que a gente faz é desenvolver coaches em todo o Brasil. E, diante desse trabalho, a gente começou a desenvolver não apenas coaches, mas começamos a desenvolver também profissionais de empresas, presidentes de empresas, executivos de empresas. E, através de todo esse contato, através de todo esse know-how, comecei a ficar mais conhecido e a mídia começou a me procurar. Então, eu fui no Sem Censura, eu fui na Record, saí no Jornal O Dia, fui no encontro com a Fátima Bernardes. E, através desse trabalho todo que a gente faz, a gente trabalha com as pessoas para que elas se desenvolvam. E é lógico, se a gente tem um desenvolvimento nosso, se a gente tem um desenvolvimento dos nossos clientes, por que não também envolver a comunidade? Por que não envolver a sociedade de uma maneira geral? Então, eu criei alguns trabalhos voluntários e coloquei os meus clientes para que eles fizessem esses trabalhos voluntários e, através desse trabalho, a gente já ajudou também algumas ONGs, como a ONG Renato Rodrigues, dando pernas aos sonhos, a ONG Favela Mundo, dentre diversas outras ONGs que a gente ajudou. Então, a gente também tem todo esse trabalho social, porque coaching é mudança, mas não é mudança só na gente, é mudança na gente e mudança no outro. É ver a vida com uma nova perspectiva, com uma perspectiva de benefícios recíprocos. E, de fato, como que a gente faz esse trabalho, né? Como é que a gente faz essa mudança e como é que a gente se adapta nessa mudança? Eu vou passar para vocês aqui um conceito muito simples, que pode gerar um resultado extraordinário na vida de vocês. Esse conceito é muito simples. Esse conceito são os assuntos que a gente vai falar aqui essa noite. Primeiro a gente vai começar a entender esse conceito e depois disso a gente vai trazer vários exemplos para que a gente possa esmiuçar um pouco mais esses 3 pilares que eu vou falar com vocês. Bom, a gente tem aqui o potencial nosso, que ele é infinito. O nosso potencial, ele é infinito. Esse potencial que é infinito, ele quer gerar um desempenho, que é o desempenho que a gente tanto deseja. Montar o meu negócio e ganhar o faturamento de X por mês em tantos meses. Só que tem um porém. Quando a gente tem esse potencial, um atleta que quer ser campeão, como você vê aí no slide, né? Olha, é um potencial que eu tenho enorme para poder emagrecer, para poder mudar a minha vida. E o desempenho que eu quero atingir, o resultado que eu quero atingir. Porém, no meio desse caminho, existem
interferências. Então, o que a gente vai fazer agora é um entendimento do que são essas interferências. O que realmente impede da gente despertar mais ainda esse potencial que a gente tem e o que impede a gente de ter o resultado e o desempenho que a gente tanto deseja. Então, eu vou começar falando sobre as interferências, depois eu vou falar sobre as outras duas palavras. Algumas interferências nossas do dia a dia, que às vezes parece que não existem, mas elas estão sempre lá. Primeira interferência, e talvez seja a interferência principal, o medo, 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 medo. É impressionante como eu faço trabalhos, às vezes, com executivos ultra bem resolvidos, que ganham muito bem, que tem uma equipe de 100, de 200 pessoas. No outro dia, eu estava fazendo um trabalho assim, na área de corretagem de imóveis, onde eu trabalhei com 150 corretores de imóveis, sendo que o diretor era um diretor que ganhava muito bem, mais de 50 mil reais por mês, mandava e desmandava. E quando ele chegava na minha frente, ele falava que ele não sabia porquê, mas ele tratava as mulheres de um jeito completamente diferente. Ele falava que ele sentia medo das mulheres. Ele falava que por isso, por sentir esse medo, ele ia e tratava de um outro jeito. E o resultado é que o presidente da empresa tinha pedido para ele aumentar o faturamento em 30% em 6 meses, e a gerente principal dele tinha tido 3 infartos. Então, a maneira que ele tratava, o jeito que ele falava, era um jeito diferente com as mulheres do que com os homens. E aí eu comecei a trabalhar com ele e comecei a colocar ele no estado emocional desejado. Ou seja, eu comecei a trazer as questões que atrapalhavam a vida dele emocionais. Até que ele chegou a um ponto que era o relacionamento com a mãe. E ele falava muito que a mãe constrangia ele na frente de todo mundo, a ponto de ir super mal arrumado para o trabalho dele e falar assim, olha só, esse é o jeito que você me trata. Você trata todo mundo aí bem, mas comigo é assim, olha o jeito que eu me arrumo, olha o jeito que eu me visto, essa é a forma que você me trata. E constrangia ele na frente de todo mundo. Isso foi feito desde a infância até que chegou à fase adulta. Então, dessa forma, o que aconteceu foi o seguinte, ele começou a trabalhar comigo e quando a gente viu, ele já estava chorando que nem uma criança, com medo daquela mãe, com medo que a mãe fizesse alguma coisa com ele, e ele transferia completamente, de forma inconsciente, essa mesma sensação que ele sentia com a mãe para todas as colaboradoras que ele trabalhava. E dessa forma ele não tinha consciência, ele fazia assim, consciência nenhuma. E desse jeito a gente começou a trabalhar e a gente começou a criar essa consciência. E aí a gente começou a fazer um trabalho também de respiração para que quando ele fosse falar com as mulheres, ele criasse essa consciência. E ele mudou completamente o jeito dele de ser. O coaching, da forma que eu trabalho, a gente faz uma avaliação antes e faz uma avaliação depois do trabalho implementado. E o feedback, não apenas dele, mas o feedback das pessoas que trabalhavam com ele, é que ele mudou completamente o jeito de ser, saindo de uma pessoa ultra arrogante para uma pessoa generosa e, principalmente, os resultados da empresa mudaram. O próprio presidente da empresa mandou um e-mail para ele, elogiou e assim por diante. Eu tenho outro caso, que é um caso muito bacana, que era um cliente que tinha muito medo de vender, tinha muito medo de falar, por exemplo, em dinheiro. E quando a gente começou a trabalhar, a gente foi até a infância dele, quando ele descobriu que o pai dele virava para ele e falava o seguinte, olha, você tem que dar valor ao dinheiro, por isso eu vou te dar um dinheiro da merenda muito menor, o valor da merenda vai ser muito menor. Então, para você dar valor ao dinheiro, você vai ter que ver os seus amiguinhos comendo lá a merenda que eles querem e você não vai comer a merenda que você quer para dar valor ao dinheiro. É a forma que o pai ensinou. E ele interpretou isso de uma maneira que dinheiro era horrível, dinheiro era uma coisa horrorosa. Era a forma que ele encarava o dinheiro. E após ele tomar essa consciência, não apenas ele tomou a consciência, como a gente começou a fazer grandes simulações de vendas. Eu comecei a trabalhar com ele simulações reais de vendas, para que ele se colocasse no lugar da reunião. E ele começou a melhorar o desempenho dele. A gente começou, inclusive, a fazer um planejamento estratégico de vendas. E aí, através dessa mudança comportamental, ele conseguiu implementar esse trabalho de vendas e aumentou em 20% o faturamento em 6 meses. Eu tenho exemplos como uma pessoa que estava há 15 anos trabalhando numa concessionária de veículos e resolveu montar o próprio escritório e tinha um grande dificultador, porque quando você está há muitos anos trabalhando em determinado lugar, você já tem uma certa idade, você tem família, isso tudo pesa. E o medo que bate? E o que bate no coração?
É o medo, é a dificuldade. Todos nós somos humanos e temos medo. E isso é uma grande interferência. E o que eu fiz nada mais foi do que criar um verdadeiro planejamento, onde a gente faz que nem aquela passagem bíblica de Tomé. Tomé fala que tem que ver para crer. E nós, seres humanos, somos assim, na maioria. Que na verdade faz uma coisa, aquilo dá certo, você faz uma outra coisa e aquilo também dá certo, e isso vai somando, 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 e quando a gente vai ver, a gente atingiu um objetivo ou a gente fez uma coisa enorme e a gente teve um resultado extraordinário. Então, dessa forma, diante de tudo que a gente está falando, a gente começa a perceber que as interferências atrapalham completamente o nosso processo de realizar qualquer objetivo da nossa vida. E essas interferências não são apenas traçadas pelo medo, mas essas interferências também são traçadas pela falta de confiança, né? Às vezes por tentar demais. Eu tenho vários exemplos na área de concurso público de pessoas que ficam, às vezes, 6 anos, 7 anos, às vezes 10 anos estudando para passar no concurso, e às vezes, quando estão quase passando no concurso, desistem. Então, a gente tem que, na verdade, trabalhar esse nosso jeito de pensar, porque o fracasso, ele é inerente, ele é natural. Quantos fracassos na nossa história, quantas guerras, quantas dificuldades que nós tivemos. Se você, por exemplo, for parar para refletir em toda a sua vida, né? Desde a infância, quantos fracassos que você teve, fracassos, por exemplo, no nível médio, fracassos de não conseguir um relacionamento afetivo, por exemplo, fracassos com a sua própria família, de você esperar um retorno positivo da tua família de alguma forma, e a tua família fala que não, fracassos, por exemplo, com a tua própria carreira, porém, todos esses fracassos foram fundamentais para que você fosse o ser humano que você é. Então, desse jeito, essas interferências nossas, né, o tentar demais, essa busca eterna por esse perfeccionismo, tem pessoas, por exemplo, que às vezes não aceitam que é necessário errar, é necessário fracassar para poder acertar. Então ficam no perfeccionismo. O que é o perfeccionismo? Nunca tá bom. Falta fazer um curso. Falta fazer não sei o que lá. Não tá bom isso não. Ou então aquela pessoa, por exemplo, que trabalha com eventos, que ao invés dela fazer o evento para poder ganhar dinheiro, ela faz o evento para poder encantar os outros. Eu saí daquele evento e estava tudo maravilhoso. Foi encantador. Tem pessoas que se contentam com uma pesquisa de satisfação completamente positiva. Mas o financeiro, quando você vê no final das contas, ele foi impactado por um perfeccionismo, né? Tem pessoas que tentam impressionar o tempo inteiro, né? Isso daí é uma outra interferência. Pessoas que sentem raiva às vezes, a raiva às vezes, né? A mágoa. Eu fui demitido daquele lugar, eu não aceito isso. A mágoa, a raiva, ela é um grande impeditivo, ela é uma grande interferência na nossa vida. Então, diante de todas essas interferências que a gente está falando, a gente começa a perceber que, na verdade, essas interferências acabam afetando a nossa saúde física e a nossa saúde mental. Olha quantas interferências: frustração, tédio, preocupações, crenças limitantes, procrastinação. Tudo bem, Diogo? E aí? Essas interferências, como é que a gente faz com elas? Em primeiro lugar, a gente precisa aceitar essas interferências. Em segundo lugar, a gente precisa entender como que a gente faz para poder despertar esse potencial e deixar um pouquinho de lado essas interferências e olhar para essas interferências e falar para elas: caramba, vocês fazem parte de mim, porém, eu não quero que vocês me impeçam de chegar aonde eu preciso chegar, onde eu devo chegar. Então, dessa forma, a gente tem 3 quesitos aí iniciais para despertar esse potencial. É lógico que, através das nossas sessões individuais, através dos nossos cursos, a gente faz com que esse potencial, de fato, seja elevado ao estado de excelência. O que é o estado de excelência? O estado de excelência é onde habitam os campeões.
O estado de excelência é onde habitam os grandes executivos. O estado de excelência é quando a gente não fica na zona de conforto. O estado de excelência é quando você tira de você o máximo dos seus comportamentos empreendedores, quando você desperta em você. Lógico que para elevar esse potencial, a gente precisaria de muito mais tempo. Porém, eu vou te deixar aqui 3 pilares, que são 3 dicas muito simples, mas que se você aplicar isso de forma imediata, você vai ter um resultado extraordinário. E pode ficar bem tranquilo, porque eu vou passar para vocês um exercício aqui que vai fazer com que vocês reflitam. E através desse exercício, você vai poder ver como que o coaching ele é prático e como você pode aplicar ele no seu dia a dia. Aguarde um pouco mais, que daqui a pouco eu vou passar para você esse exercício. Então, nesse início aqui, falando sobre potencial, eu gostaria de elencar 3 elementos fundamentais. O primeiro deles é o objetivo bem definido. O que é um objetivo bem definido? Cara, parece que é muito simples, parece que é muito bobo o que eu estou falando, mas no decorrer da minha vida eu demorei muitos anos para entender assim, Diogo, o que você faz de melhor? O que você é muito bom? Sabe, no início da minha empresa, quando eu trabalhei na área jurídica, no início da empresa, eu ainda advogava. Além de ainda advogar, eu trabalhava fazendo logo, site para escritórios de advocacia, eu trabalhava fazendo eventos para escritórios de advocacia, então eu chamava palestrantes, contratava palestrantes e fazia eventos, inclusive criei o maior evento jurídico do Rio de Janeiro, que é o ABEX, que existe até hoje, né? Mas eu fazia eventos. Além de fazer eventos, eu dava treinamentos em loco, dava treinamentos nos escritórios de advocacia e vendia isso. Eu trabalhava com consultoria. Olha só, eu estou falando de 5 coisas completamente diferentes. Eu escrevia livro, porque eu sempre tive esse lado de escrever livro, né? É uma coisa que tem a ver comigo. Então, eu estou falando de 6. Isso são as coisas que eu estou lembrando. Eu não estou falando do que eu não estou lembrando. Aí eu viro para você e falo assim, cara, isso é ter um objetivo principal bem definido? Isso é ter um objetivo principal bem definido? Eu vou dar um outro exemplo de alguns clientes meus. Bom, eu chego na frente do empresário e eu viro para o empresário e falo assim, o que você espera do meu trabalho? O que você espera? Aí o empresário sempre vira e fala assim, olha, o que eu espero, o que eu quero é aumentar os lucros da minha empresa. Aí eu viro para vocês e pergunto, vocês já conheceram algum empresário que não queira aumentar os lucros da empresa? Vocês já conheceram? Fala a verdade, cara. Todo empresário quer aumentar os lucros da empresa. Isso não é um objetivo bem definido. O que eu quero falar para você é o seguinte, que a partir do momento que a gente define esse objetivo, e existe uma técnica muito forte e muito simples, porém muito poderosa para definir o objetivo, é que quando a gente define esse objetivo, a gente consegue descobrir exatamente qual é a direção que a gente quer seguir. Quando a gente consegue, de fato, entender e compreender esse objetivo, a gente consegue colocar todo o vento a favor do barco que a gente está. Porque no nosso dia a dia, cara, esse barco, às vezes, é um barco que dá muito trabalho para a gente remar. É um barco que, às vezes, cansa, leva a gente, às vezes, é um esgotamento, sabe? Tanto trabalhando numa empresa, onde você tem que ouvir o que você tem que fazer, o que você não deve fazer, quanto trabalhando individualmente, como autônomo, ou até mesmo como empresário, cara, chega um ponto que cansa, que esgota. E se você não tem esse objetivo principal bem definido, o que acontece com um barco que está colocado ao vento e ninguém rema, não tem vela, não tem nada? Ele está completamente perdido. Cara, definir um objetivo é o principal. E aí, voltando à história da minha vida, eu defini o que eu faço de melhor. Porque às vezes a gente tem uma teimosia absurda na nossa vida, que é olhar e falar assim, eu vou fazer o que eu gosto, eu vou fazer o que eu gosto. Cara, para e pensa. Para você fazer aquilo que você gosta, você tem que fazer um monte de coisas que você não gosta. Assume o que você tem de melhor, o teu talento. Então, eu comecei a estudar e a perguntar aos meus clientes, a perguntar às pessoas que estavam ao meu redor, aos meus colaboradores, e fiz uma pesquisa. O que o Diogo faz de melhor? O que o Diogo faz de melhor é fazer site, é fazer logo, é advogar? O que o Diogo faz de melhor? E aí eu cheguei a uma conclusão.
O que o Diogo faz em excelência, o que o Diogo faz de melhor é trabalhar com grupo. Então, quando eu vi o que eu faço de melhor, eu comecei a definir um objetivo. Eu vou trabalhar com um grupo, mas qual é o grupo? Qual é a classe social? Qual é a faixa etária desse grupo? Eu quero levar esse grupo aonde? O que eu preciso entregar? O que eu preciso fazer para que as pessoas saiam satisfeitas por completo de um treinamento, seja numa empresa, sejam os nossos treinamentos. Então, desse jeito, o que eu fiz foi o seguinte, foi definir um objetivo de forma clara. E a partir do momento que eu defini esse objetivo, eu exaltei as minhas virtudes, eu exaltei as minhas qualidades. Então, o primeiro pilar, a primeira dica que fica para você é definir um objetivo. A segunda dica é exaltar as suas virtudes, exaltar o que você tem de bom. Às vezes a gente é muito teimoso e a gente não dá ouvido. E às vezes a gente é muito vaidoso e acha que a gente é bom em tudo. Mas não é assim que funciona. Por exemplo, eu sou um cara de marketing, eu entendo bem de marketing, faço um bom planejamento estratégico, executo bem. Mas hoje, o que eu faço de melhor é trabalhar com grupos. Então, eu acabei de contratar uma agência de marketing. Eu contratei uma agência de marketing que está fazendo o trabalho de marketing. Por quê? Porque eles são excelentes naquela área. Às vezes a gente não respeita a excelência das pessoas. E a gente se prejudica com isso. Então, no teu trabalho, quando você está trabalhando, quando você está se desenvolvendo ali, quando você está numa equipe, o que você faz de melhor? Qual é o máximo do teu potencial? O que você tem de qualidade? O que você faz em excelência? Na sua vida, de um jeito total. Você já teve várias conquistas, né? Mas o que você fez muito bem? Se você tem uma empresa, quais são os produtos que você vende melhor? Cara, se você não sabe responder isso, se você tem dúvida em relação a isso, pergunta para os teus clientes. Eu vou até te dar uma dica de como você pode fazer isso. Pergunta para os teus clientes se eles pudessem, em algumas palavras, te descrever como profissional, como que eles te descreveriam? Perceba as palavras que vão sair dessa pesquisa. Perceba ali naquela pesquisa o que eles vão dizer de você. E dessa forma você já pode ver como que as pessoas estão te percebendo. Então, se você consegue exaltar as qualidades com um objetivo bem definido, a gente passa aí para um terceiro pilar, que é a terceira dica, que são as atitudes, que são as ações. E são exatamente essas ações que vão fazer com que você exalte o seu potencial, aumente mais ainda esse potencial, e você possa, de fato, chegar ao desempenho que você tanto deseja. Então, a gente falou sobre interferências, falamos sobre potencial e chegamos agora no nosso desempenho. Como aumentar o nosso desempenho? Já que existe uma relação dos potenciais que nós temos com as nossas interferências. O desempenho, o resultado, né, o que eu chamo de evolução, a gente tem através desses três conceitos simples, porém muito profundos. Esse conceito vem da filosofia chinesa, que é de Confúcio. Confúcio fala que para que nós possamos ser mais sábios e mais evoluídos, nós temos três formas de atingir essa sabedoria, essa evolução. A primeira forma é através da experiência. Então, se você já se acha autossuficiente e você não quer buscar ajuda, se você já se acha autossuficiente e você não quer acelerar esse processo de resultados, talvez a experiência seja o melhor caminho. Só que a experiência nos leva a errar uma vez, a errar a segunda vez, a errar a terceira vez, a errar tantas vezes, que simplesmente, às vezes, a gente cai no esgotamento mental, no esgotamento físico, que a gente desiste, que a gente não quer seguir adiante. Então, diante da experiência, às vezes a gente passa muito tempo da nossa vida fazendo uma coisa onde, se a gente pudesse pedir ajuda, perguntar, pesquisar, estudar, a gente talvez saísse daquela mesmice e fizesse aquilo de um jeito diferente, e aquilo seria multiplicado. Então, por exemplo, a minha vida, eu tenho mentores hoje, mentores em todas as áreas, mas quando a gente fala em business, eu tenho mentores que me ajudam a pensar de um jeito diferente na área empresarial.
Porque se eu estou batendo na trave e não estou conseguindo fazer o gol, é porque eu estou chutando errado. E existe uma solução. Não adianta a gente, às vezes, falar assim, poxa, eu já fiz de tudo. Não, não fez, não. Tudo tem uma lógica, tudo tem uma explicação. A humanidade é lógica. Às vezes a gente não quer assumir essa lógica da nossa ineficiência, dos nossos erros, mas a humanidade é lógica. Então, se a gente não está chegando ao desempenho desejado, é porque a gente está tendo várias experiências e a gente não está aprendendo com essas experiências. Isso nos leva a um resultado que não é o desejado. Então, a primeira forma é a experiência. A segunda forma, e aí vai uma grande dica, é a seguinte: às vezes a gente faz alguma coisa sem ter referência. Então, a segunda forma que a gente tem de aumentar o desempenho é através da imitação. Cara, se você quer montar uma padaria, qual é a padaria que é referência? O que ela está fazendo? Quais são os comportamentos do dono? Você já conhece o dono? Você já parou para almoçar com ele? Qual foi a história de vida dele? Quais foram as dificuldades que ele teve? O que ele pode te dar de conselho? Então, quando a gente chega e entende a referência, quem é a referência na área? Quem é a pessoa responsável por isso? Quando a gente passa a entender muito bem quem é a referência, você naturalmente pode imitar os comportamentos. E através da imitação desses comportamentos, naturalmente você chega ao resultado desejado. O resultado desejado por você e provavelmente limitado ao resultado daquela pessoa. Então, a imitação, ela é muito boa, ela acelera os resultados, porém ela chega a um limite de crescimento. Agora, se você quiser crescer um pouco mais, você tem que fazer o que você está fazendo aqui hoje sempre, de forma contínua, que é através da reflexão. Às vezes, no nosso dia a dia, a gente não para pensar na própria carreira, e a gente trabalha, e parece que a gente liga um piloto automático de um condicionamento onde a gente não consegue ver nem o que a gente está errando, nem refletir sobre o que a gente está errando. A correria, às vezes, não deixa. Então, a reflexão ela pode ser feita de diversas formas. Você pode usar um consultor para isso. O consultor é aquele que vai te dar uma opinião. Você pode usar um terapeuta para isso. Ou você pode usar um coach, que é o nosso trabalho. E já foi detectado na neurociência que se você tem apenas uma ideia, você converte 5% as chances de você levar essa ideia à prática, à realização. Se você tem um planejamento estratégico onde você colocou no papel tudo isso que você pensou, você aumenta para 40% de possibilidades. Agora, se você tem um coach te acompanhando, você aumenta para 95% de possibilidades. Por uma razão simples, as sessões de coaching, elas são semanais, ou então são de 15 em 15 dias, e toda vez que eu chego para um cliente e pergunto se ele cumpriu a meta da sessão anterior, a ação que ele colocou, se ele fez, e ele fala que não fez, eu viro para ele e pergunto, e se você fizesse, mudaria os seus resultados? E o que está faltando para você fazer? E, naturalmente, esse acompanhamento impulsiona a pessoa para os resultados e faz com que as pessoas alcancem objetivos extraordinários. A gente tem exemplo de uma pessoa que estava há 15 anos para poder montar uma fábrica de camisetas. 15 anos! Ela fez o nosso curso, em 2 meses ela produziu as primeiras camisetas. Se vocês olharem no meu site, vocês vão ver algumas camisetas que eu uso como uniforme da empresa, e vocês vão ver que foi ela que produziu. Então, essa aceleração, muitas das vezes, se dá pelo fato da gente estar só na experiência. Ah, mas eu tenho medo, não sei se eu vou fazer. Ah, medo, vou procrastinar um pouco mais. Né? A experiência, ou então na imitação. Ah, vou imitar fulano. Ah, mas eu não tenho os comportamentos necessários. Mas quando a gente para refletir e vive um processo emocional, a gente destrava. E a vida da gente alavanca, a vida da gente flui naturalmente. Então, diante disso tudo que eu estou falando, eu gostaria que vocês falassem aqui sobre o que vocês estão sentindo das coisas que eu estou falando, para que a gente possa aí fazer um exercício e depois desse exercício a gente ir para a parte final desse webinário, ok? Desse workshop aqui. O Cícero está falando aqui, Diogo, você é iluminado e tem o dom da palavra, gratidão pela minha mudança. Obrigado a você, Cícero, por ter se permitido. Eu não tenho o dom da palavra, eu apenas sou um canal onde eu posso fazer com que as pessoas se motivem a mudar. Mas a própria mudança, não sou eu que sou o protagonista é a própria pessoa. O coach só vai direcionar a pessoa e acompanhar através de um trabalho, ok? Alguém mais quer falar alguma coisa para poder a gente seguir aí para o último exercício? Bom, enquanto vocês vão falando aqui, eu vou
colocando aqui o último exercício, que é tão importante, que é tão necessário aí para poder a gente se desenvolver cada vez mais. Bom, então, eu falei para vocês sobre potencial, falei para vocês sobre desempenho, falei para vocês sobre interferências. E o que a gente vai fazer agora é um exercício. Eu vou fazer 4 perguntas para você, para que você possa aí refletir um pouco mais, e através dessa reflexão, a gente faz aqui uma pequena sessão de coaching, uma pequena sessão de coaching, para que você possa experimentar aí o processo e entender de forma muito breve como é que ele funciona. Em primeiro lugar, se você tivesse chegado agora para fazer coaching comigo, eu ia perguntar o que está acontecendo na sua vida. E dessa forma, eu ia te perguntar o que você estava sentindo em relação ao que está acontecendo. Portanto, eu gostaria que você fizesse uma reflexão breve, sobre o que está acontecendo na sua vida hoje. Se a sua vida fosse um filme, né? Se hoje sua vida fosse um filme, eu gostaria de forma muito breve que você refletisse como se fosse um filme da sua vida. O que está passando na sua cabeça agora? É um problema profissional? É um problema emocional? É um problema físico, de uma doença? É alguém na família que está mal, que está doente? O que está passando na tua vida agora, de uma maneira geral? Tanto na área profissional quanto na área pessoal. O que está acontecendo? Outra pergunta que eu te faço, como é que você se sente em relação a isso? Quais são as suas emoções no dia a dia? Aparecem mais emoções positivas? Aparecem mais emoções negativas? A cabeça está cheia de preocupação? É uma cabeça sã? É uma cabeça em paz? É uma cabeça se sentindo evoluindo? Você, na tua vida, de uma maneira geral, você está tendo tempo para você? Você está tendo tempo para o seu trabalho? Também está tendo tempo para a sua família? Você está tendo tempo de viajar? Você está tendo dinheiro para poder viajar, para poder comprar os bens que você quer? Como que está a tua vida de uma maneira geral, né? Na tua família, como é que está a tua estrutura familiar? Como é que está a tua emoção nos relacionamentos afetivos? Como é que está a tua saúde física? Eu gostaria que passasse um filme na sua cabeça de como que anda a tua vida agora, nesse momento. Então, diante disso, eu queria que você trouxesse aqui um pensamento, não precisa falar, apenas reflita. As suas emoções são mais positivas, são negativas? Como que está funcionando hoje os seus pensamentos? E, acima disso, o que você quer atingir? Então, a primeira pergunta que eu te faço é para que você coloque de forma bem específica, nessa reflexão, qual o assunto que tem a ver com o seu objetivo. Qual é o seu objetivo? De forma bem específica. Se você quiser abrir o Word no teu computador, eu sugiro que você abra. Se você quiser anotar no pedaço de papel, pode anotar, ok? Faça esse exercício para poder a gente refletir aqui, e eu vou ter alguns minutos aí para poder dar o feedback para vocês aí em relação aos exercícios e até, quem sabe, ajudar vocês a tomar alguma decisão, tá? Então, qual é o objetivo de forma específica, tá? Qual é o assunto de forma específica que você quer atingir, que você quer chegar, né? Qual é o objetivo? Segundo ponto, a realidade de hoje. O que está acontecendo hoje na sua vida? Coloca aí no papel, tanto o objetivo de forma específica. Por exemplo, um objetivo de forma específica. Eu quero comprar um carro. Cara, comprar um carro é qualquer carro. Então, você pode comprar um caminhão, como você pode comprar, por exemplo, uma Fiat Uno, como você pode comprar um Lamborghini. Então, o assunto de forma específica é: qual é a marca do carro? Qual é a cor do carro? O carro é de 2 portas, de 4 portas, é conversível, não é? É branco, é vermelho, é verde, né? Qual é o cheiro do carro? Qual é a sensibilidade quando você toca nesse carro? Tenta de forma bem específica colocar esse objetivo. Então, esse é o primeiro ponto, ok? Segundo ponto, o que está acontecendo na tua vida de uma maneira geral? O que está te impedindo aí de você conseguir atingir esse objetivo? O que está te impulsionando? Quais são as barreiras? Como que está a tua realidade? Coloca isso no papel. Se permita e coloque no papel. Isso vai fazer com que você possa ter uma grande reflexão essa noite e vai fazer você valer a pena estar vendo esse workshop aqui antes de um feriadão, ok? Opções. O que você poderia fazer sobre isso? Quais são as alternativas, né, que você tem?
Então, as alternativas podem ser alternativas que você pode realizar ou alternativas que você não pode realizar. Mas coloque no papel todas as alternativas que você tenha hoje. Todas as alternativas que você tem hoje. Coloque no papel. Quais são as opções em relação a esse objetivo de forma bem específica, ok? Quarto item, quarto ponto. O que você vai fazer de fato, né? Qual é a conclusão que você chega? O que de fato você vai fazer? O que de fato você vai fazer? O que de fato você vai tomar de atitude, de ação? Não coloca assim, eu vou melhorar. Não, isso daí não é de fato. Eu vou melhorar é apenas uma forma subjetiva de você falar para você mesmo que você não vai fazer nada, ok? Não coloque assim, eu vou conseguir. Não, eu sou a favor de que pensamentos positivos não mudam nada. Eu sou a favor de que ações positivas mudam a vida de qualquer pessoa. Então, quando a gente tem muito pensamento positivo e pouca ação, é a mesma coisa que não ter pensamento positivo nenhum. Então, quando eu coloco esse planejamento no papel, é para que você tenha uma verdadeira reflexão de qual ação ou quais ações, de fato, você vai tomar na sua vida para atingir esse objetivo que você tanto deseja, que você tanto quer. Então, antes disso tudo que vocês estão falando aí, eu tenho algumas pessoas aqui que estão conversando e eu gostaria de ter um feedback de vocês de como que foram essas perguntas, o que passou pela sua cabeça, né? O que vocês sentiram aí diante de tudo isso que a gente falou até agora? Vai me dando feedback aqui que eu vou conversando com vocês aqui antes de chegar à parte final do treinamento. E eu peço encarecidamente que você fique um pouco mais, porque no final desse treinamento eu vou dar para você uma grande forma de você poder mudar aí sua vida de uma maneira geral, mudar principalmente seus resultados, tanto seus resultados financeiros quanto seus resultados emocionais, o que você quiser mudar. O coach trabalha isso tudo através de uma metodologia científica. E no final aqui dessa palestra eu vou te falar uma grande oportunidade para poder você poder mudar. Bom, várias pessoas estão aqui conversando comigo e eu vou conversar aqui com vocês agora. A Andréia fala que a vida alavanca mesmo, fiz a Escola de Heróis e realmente é surpreendente. A Escola de Heróis, para quem entrou agora, é o nosso curso. Eu vou falar sobre a Escola de Heróis, se vocês desejarem, né? E muito obrigado, Andréia, pelo depoimento aqui. Cristiane fala o seguinte, 100 palavras para descrever a minha mudança. Poxa, que bacana, Cristiane, obrigado. O Marco Aurélio fala assim, cara, eu mudei muito ouvindo seus webinários e vou fazer o curso esse mês. Que prazer, Marco Aurélio. Legal, bacana. O Marco Aurélio fala o seguinte, quero saber se consigo falar com você por telefone posteriormente. Claro, durante o conhecimento de vocês pela internet sobre coaching, vocês vão ver um monte de cara aí que fala que é estrela e que no fundo não é estrela nenhuma, mas ele faz essa construção de personagem pela internet. E se vocês ainda não me conhecem pessoalmente, saibam que eu sou uma pessoa ultra simples e acessível. No meu site, inclusive, tem lá o meu celular. Quem quiser falar comigo, é lógico que na maioria do tempo eu estou dando treinamento, estou atendendo pessoas, mas na medida do possível eu vou retornando de acordo com os recados que as pessoas deixam lá com a minha secretária. Mas eu retorno para todo mundo, isso é fato, assim, eu sou muito acessível. Pode ficar tranquilo. A Leila fala que eu acho muito interessante o treinamento constante para alcançarmos os resultados. Leila, eu sempre falo o seguinte, que o bom profissional não é aquela pessoa que vai lá, faz uma vez ou estuda aquilo e nunca mais volta. Não, o bom profissional é aquele que estuda a vida inteira e que treina a vida inteira. Assim, um atleta de ponta é um campeão, né? Então, qualquer área a gente tem que estar sempre estudando, se desenvolvendo e treinando. Legal, bacana. Mariana fala que o material apresentado fica disponível para os participantes deste webinário. Claro, eu vou disponibilizar absolutamente todos os slides para vocês, ok? Vou disponibilizar todos os slides para vocês. A Letícia está falando o que é a Escola de Heróis. Já eu vou falar para vocês sobre a Escola de Heróis, já que vocês estão perguntando tanto, tá? Eu não vim aqui para poder vender o meu curso, mas já que vocês estão perguntando tanto, eu vou falar com vocês um pouco sobre os nossos cursos. O Helison fala, como e onde encontrar os mentores? Só encontrei um e foi durante a faculdade. Após isso, sempre procurei, mas não encontrei. Ok, Helison. Eu vou dar um conceito para você aqui, Helison. Esse é o conceito que serve para todos nós, tá?
nós financeiramente, emocionalmente, profissionalmente e de todas as formas, nós somos a média das 5 pessoas que nós convivemos. Isso significa que se você pode fazer um curso com uma pessoa e essa pessoa poder te orientar de alguma forma, ótimo. Se você pode fechar negócio com alguém, essa pessoa pode te orientar, ótimo. Se você pode ter um colaborador que some com você, ótimo. Na verdade, os mentores, a gente não tem que pensar no mentor apenas acima da gente. A gente tem que pensar principalmente nos mentores como pares, ok? Então, hoje na minha vida, eu tenho mentores que eu visualizo como, olha, hoje eu estou precisando, vou lá sentar e vou falar com esse mentor. E também o dia a dia. Mentores, inclusive, com colaboradores, né? Eu tenho uma pessoa que trabalha comigo, que é a Josi, que ela é super calma, super tranquila, e quando eu preciso de alguma orientação, eu pergunto a ela, e ela é base para a maioria das minhas tomadas de decisão, assim como a minha mulher, né? Então, nós temos vários mentores no nosso dia a dia, só que a questão toda é, a gente pode ouvir todo mundo, mas a gente tem que se influenciar apenas com aquilo que tem alinhamento com os nossos objetivos e com a nossa missão. A gente não pode deixar que as coisas ou as pessoas influenciem para que a gente fique mal, deprimido, ou que a gente não atinja os nossos objetivos. Então, a gente tem que ter uma voz interna muito forte aí falando com a gente. Bom, então, outra pessoa aqui falando, Francisca, querida, um beijo para você, para o seu marido. Poxa, vou ter que sair agora, bom demais. Boa noite, pessoal, e até a próxima. Legal. Bom saber que tem vários alunos aqui. Bom saber também que tem várias pessoas novas aqui. Então, diante disso tudo aqui que a gente falou e desse papo aqui que eu falei com vocês, a gente vai agora para a parte final e principal da palestra, né? Que a gente falou aqui sobre potencial, a gente falou sobre desempenho, fizemos agora um exercício bem interessante, que é esse exercício aí sobre objetivos. E agora eu concluo aqui essa palestra falando o seguinte: desempenho é igual ao seu potencial menos as suas interferências. E diante disso tudo, se vocês quiserem saber como viver o coaching ou ser coach, o que eu tenho a falar para vocês é que vocês façam a nossa formação em coaching, né? A carreira de um coach hoje, cada vez mais, ela é uma carreira que está crescendo no Brasil. O coach, por exemplo, hoje ganha individualmente cerca de 300 a 500 reais por 1 hora de sessão, né? Um coach mais experiente cobra um pouco mais. Eu, por exemplo, chego a cobrar 5 mil reais em 1 hora quando eu vou numa empresa. Então, hoje é uma profissão muito rentável, é uma profissão muito prazerosa, muito gratificante. Por exemplo, quando eu escuto um cliente meu falando que conseguiu realizar um objetivo, cara, é tão gratificante. Quando eu vejo as pessoas se transformando, é tão maravilhoso que, assim, eu não consigo hoje visualizar eu trabalhando em outro lugar. Toda vez que eu vou a São Paulo, por exemplo, eu recebo sempre uma proposta de uma multinacional ou de uma empresa, de, você é muito competente, trabalha aqui com a gente, você vai ganhar não sei o que lá. Cara, olha só, eu estou tão feliz com o que eu faço, eu estou tão feliz em todos os aspectos, que a carreira de coach é uma carreira que eu recomendo para um monte de gente, e é por isso que a gente forma centenas de alunos, porque os alunos cada vez mais querem transformar as outras pessoas e querem se desenvolver também, se tornarem seres humanos melhores e ganharem dinheiro também para poder manter a própria família, para poder conseguir aquilo que a gente quer também na esfera material, que é tão importante. Então, diante disso, como que um coach hoje pode se formar e trabalhar? E se você não quiser se formar em coaching, se você quiser apenas viver um processo de coaching, como que você faz para poder alavancar os seus resultados? Bom, eu tenho aqui a solução para tudo isso aqui que eu acabei de te perguntar, né? Essa solução é o seguinte: essa solução é que você faça a nossa formação em coaching. E como que funciona a nossa formação em coaching? A nossa formação em coaching, ela começa pela Escola de Heróis. O que é a Escola de Heróis? A Escola de Heróis é um curso de um final de semana. Esse curso é um curso onde a gente vive um processo emocional muito forte, a gente vive um processo emocional
que faz com que a gente relembre algumas questões do passado, que a gente se concentre no momento presente e que a gente possa, de fato, ficar forte e empoderado com um verdadeiro planejamento para a gente atingir qualquer coisa que a gente queira. Por que esse curso se chama a Escola de Heróis? Por uma razão muito simples, né? O herói é aquele que tem o oposto do medo. O que é o oposto do medo? Vocês podem estar pensando que o oposto do medo é a coragem. Na verdade, a coragem não é o oposto do medo. O oposto do medo é a fé. O oposto do medo é o acreditar. Quando você acredita, quando você tem fé em qualquer coisa que seja, qualquer objetivo, qualquer coisa, naturalmente a gente cria coragem para poder fazer aquele objetivo, para poder realizar aquele objetivo. Então, a gente chamou de Escola de Heróis porque o que a gente propõe ao aluno é melhorar o acreditar. E como que a gente faz isso? Através de diversas ferramentas e técnicas que vão tirar a pessoa da zona de conforto e vão fazer com que a pessoa haja, vão fazer com que a pessoa planeje, vão fazer com que a pessoa execute e que ela saia da zona de conforto em direção ao objetivo que ela tanto deseja. Aí tem uma pessoa aqui, que é a Cristiane, que está falando assim, super indico, é verdade, você faz contato com os seus sentimentos que nem sabiam que existiam, você sai um herói de verdade. Legal, Cristiane, obrigado. Então, você está vendo aí o depoimento dos nossos alunos, e eu já aproveito aqui de antemão para que você possa ver também os depoimentos no nosso site, que é o www.diogohudson.com.br. Você pode ver vários depoimentos aí de alunos, depoimentos, por exemplo, de empresas, né? www.diogohudson.com.br. Você pode ver depoimentos de diversas empresas, como a GAC, que é uma multinacional na área de petróleo, como a Líquido, que é uma empresa que tem quase 100 franquias, que contratou o nosso trabalho também de treinamento, de coaching, de desenvolvimento pessoal, e também alunos que mudaram totalmente a história, que quiseram abrir o próprio negócio, conseguiram, fizeram uma boa transição de carreira, alavancaram na própria empresa, conseguiram promoções. Então, a gente tem depoimentos aí, centenas de depoimentos no nosso site, que vocês podem ver aí a veracidade e a confiabilidade da Escola de Heróis, que é uma metodologia que eu desenvolvi estudando com diversos coaches ao redor do mundo. Então, eu estudei, por exemplo, com o Timothy Galloway, que foi um dos caras que começou o coaching no mundo. Estudei com Robert Dilts, que é como se fosse um dos papas da PNL, que é a programação neurolinguística, que é uma das ferramentas que a gente usa dentro do coaching para mudança. Eu estudei também com Tony Robbins, que é considerado o coach mais caro e mais famoso do mundo. Estudei com ele nos Estados Unidos. Estudei com Bert Hellinger, que é um terapeuta e filósofo alemão. E trabalhei com ele tanto a parte de família, quanto a parte também de desenvolvimento pessoal e organizacional. E, além disso, também fiz mestrado em administração e estudei também outras técnicas, como, por exemplo, a hipnose, como, por exemplo, a psicologia positiva, e através de todas essas técnicas, através de tudo isso que eu estou falando, eu desenvolvi uma metodologia própria, onde eu passo para o aluno essa metodologia. Se o aluno quiser fazer uma formação completa, a gente tem. Se o aluno quiser fazer apenas a Escola de Heróis, que é uma formação, é o primeiro módulo da nossa formação, mas também é uma forma do aluno viver o processo de coaching, o aluno também pode fazer apenas a Escola de Heróis. Então, o que eu quero passar para vocês aqui é que se você, por um acaso, quer ser coach, quer se desenvolver, a gente tem desde a formação completa até a pós-graduação em coaching. Eu vou falar para vocês já já. Mas se você também não quiser fazer a formação, não quiser ser coach, mas quiser viver o coaching para poder melhorar a sua vida, a gente tem um curso menor, com um preço muito mais em conta, porque, afinal de contas, uma formação em coaching no exterior está cerca de $15 mil a $10 mil. No Brasil está de R$8 mil a R$6 mil. Então, o que a gente desenvolveu foi um produto muito menor, um curso menor, com uma qualidade técnica muito grande, com muitas informações sendo passadas e principalmente uma vivência emocional muito forte para que você possa viver aí a Escola de Heróis de forma que você conheça o coaching e principalmente aplique as ferramentas na sua vida. A André tem um depoimento aqui que ela fala que todo mundo deveria fazer Escola de Heróis, faz bem para a saúde, pois resolve a sua questão, inclusive as questões que você nem se dá conta que existia. Isso é fantástico. Parabéns, Diogo. É um belo trabalho, quero fazer toda a formação. Obrigado a você, André. Que bacana. Cícero também falando aqui sobre estado de excelência, também é nosso aluno. Muito obrigado. E eu vou continuar aqui falando um pouco mais para vocês sobre como é que funciona a nossa formação. Bom,
a gente trabalha a Escola de Heróis, e as pessoas na Escola de Heróis, elas têm acesso ao primeiro módulo do curso, onde a gente dá uma certificação pela nossa escola, que nesse primeiro módulo do curso, as pessoas que fazem são pessoas que querem empreender, pessoas que estão em transição de carreira, pessoas que querem um crescimento onde trabalham, pessoas que buscam um direcionamento profissional, pessoas que querem mais foco, melhoria na comunicação, mais foco na sua carreira, querem ser o melhor líder, o melhor gestor, ou querem ser coaches, né? Por que as pessoas fazem esse curso? Para trabalhar a inteligência emocional e transformar sonhos em planos realizáveis, para aprender e aplicar as técnicas de coaching, para melhorar a liderança com a equipe, para mudar comportamentos e para implementar metas de curto, médio e de longo prazo. Então, isso daí são algumas informações técnicas sobre a Escola de Heróis. São algumas informações sobre o porquê que as pessoas buscam a Escola de Heróis. Então, diante disso, tem várias pessoas, diversas pessoas, que vêm pelos mais variados motivos diferentes. Tem algumas pessoas que vêm para ser coach, e a Escola de Heróis é o primeiro módulo dos 3 módulos da nossa formação. Então, no final da nossa formação, a gente dá uma certificação internacional por uma escola internacional de coaching, a gente é cadastrado. Então, a gente dá essa certificação internacional. E, além disso, se o aluno quiser continuar estudando conosco, ele tem o título de pós-graduação em coaching pela Universidade Cândido Mendes. Eu já vou falar sobre isso, mas eu só quero deixar aqui bem claro que a Escola de Heróis, embora seja final de semana, são 30 horas, é uma grande imersão, né? A Leila está dando um depoimento aqui dela. Após a Escola de Heróis, tomei decisões acertadas para alavancar a minha empresa, que abria 2 anos, e só agora começou a fluir. Aprendi a delegar tarefas que parceiros fazem com mais excelência, mais propriedade e excelência do que eu. Rumo ao próximo módulo, parabéns pelo trabalho. Obrigado, Leila. O Cícero está falando que a Escola de Heróis te faz ser o herói que você que você não imagina estar dentro de você, e realmente está tudo dentro da gente. Bom, diante disso tudo que eu estou falando, né, esse é o primeiro módulo da nossa formação, dos 3 módulos da nossa formação. E aí vocês vão se surpreender um pouquinho com as informações que eu vou dar para vocês, porque diante de todos esses preços que eu falei para vocês que são tão caros aí, né, 15 mil dólares no exterior, 8, 6 mil reais no Brasil, vocês vão se surpreender com o preço que a gente faz aí, que realmente é um investimento irrisório frente ao resultado que os nossos alunos têm, né? O nosso curso são 10 parcelas de R$175 apenas, né? É um grande investimento, e a localização é no centro do Rio de Janeiro. A gente faz na Avenida Calógenes, que é bem próximo ao metrô, é próximo ao ônibus, é bem acessível. Vai acontecer nos próximos dias 29, 30 e 31 de maio, e os horários são sexta, de 18h30 às 22h30, e sábado e domingo, de 8 da manhã até as 21 horas. Então, a gente parcela aí, e R$175 para uma transformação que às vezes você já está esperando aí há alguns meses ou alguns anos, ou que você pode acelerar no teu futuro, você sabe muito bem que é um investimento irrisório frente a todos os resultados que você vai ter na sua vida. Então, esse é o primeiro módulo da nossa formação. Então, o segundo módulo é o Líder em Business Coaching. Não se assustem com essa foto, mas é porque, para poder a gente entender o que é uma estratégia empresarial, eu entendo que a gente também tem que entender o que é uma estratégia militar. E, por incrível que pareça, nós temos diversos treinamentos com algumas forças especiais, né? Esse treinamento aí que vocês estão vendo foi o que aconteceu há 2 ou 3 finais de semana atrás, acho que foi há 3 finais de semana atrás, onde a gente trabalhou Business and Leader Coaching, e a gente fez esse treinamento junto com o pessoal de inteligência da Polícia Civil do Rio de Janeiro, e é o equipamento profissional que a Polícia Civil usa para poder treinar, inclusive para treinar a subida nas favelas e assim por diante. Isso daí é um paintball, né? É um campo de paintball que a gente leva os alunos para poder passar os conceitos empresariais. Então, para vocês entenderem, no segundo módulo, são 2 finais de semana, onde a gente trabalha durante 3 dias de desenvolvimento de competências empresariais, metodologia Canvas de planejamento estratégico, metodologia de balanço de scorecard, metodologias de liderança, metodologias de
avaliação de desempenho. Então, a gente trabalha toda a parte de business, porque às vezes o aluno é fisioterapeuta, né, nunca viu gestão, às vezes o aluno é ator, né, nunca viu gestão, e o que a gente faz é ensinar para o aluno como que funciona a estrutura de uma empresa. Isso tem a ver com a minha história, né, eu fiz mestrado em administração, estudo administração, trabalho muito com empresas e ajudo executivos de grande porte, né, de alto nível a tomarem decisões estratégicas. Então, o que eu faço com os alunos é desenvolver essas competências comerciais também, a habilidade de vendas, a habilidade de melhorar o desempenho, a habilidade de alavancar o próprio negócio, superar as crenças limitantes, traçar o perfil comportamental, para saber se aquilo que você está fazendo tem a ver com o seu próprio perfil, porque se não tiver a ver com o teu próprio perfil, provavelmente você vai ficar insatisfeito o resto da vida. Mas a partir do momento que tem a ver com o perfil, a gente passa a olhar de uma outra forma e a sentir prazer, e não apenas sentir prazer, mas trazer resultado naquilo que está fazendo. A gente também planeja estratégias de vendas, construi perguntas poderosas, trabalha a administração do tempo, trabalha o coaching em grupo e trabalha também para que o aluno seja o melhor gestor de equipe. Então, se o aluno quiser ser coach, ele faz, né, e tem essa parte toda de business, de negócios. E se o aluno não quiser ser coach, mas quiser ser o melhor líder, o melhor gestor, ele também pode fazer. E o período são 2 finais de semana, sábado e domingo, de 8 da manhã até as 21 horas, e o investimento, R$ 2.775. Para fazer o líder em business coaching, é necessário fazer a Escola de Heróis, porque na Escola de Heróis a gente ensina as técnicas básicas do coaching. No Líder em Business Coaching, a gente ensina as técnicas avançadas na área de negócios. Continuando o desenvolvimento pessoal, a gente tem aí o terceiro módulo, que é técnicas inovadoras de coaching, né? Que é onde eu ensino a hipnose, é onde eu ensino a psicologia positiva, onde eu ensino também o psicodrama e várias outras técnicas, como a constelação familiar, para poder agregar no atendimento de coaching. Então, se você quiser trabalhar em grupo ou se você quiser trabalhar individualmente com alguém, e se você quiser ser coach, você pode fazer esse terceiro módulo para poder aprender técnicas de constelação familiar e organizacional, para poder trabalhar ferramentas de PNL, para poder entender melhor como é que funciona o neurocoaching, né? Porque o coaching é muito científico e ele é totalmente baseado na neurociência. E a gente aplica também as técnicas de hipnose clássica e ericksoniano para poder multiplicar e alavancar os resultados do coaching, né? E dessa forma a gente também trabalha o psicodrama e ensina também a psicologia positiva. Então, esse curso é um curso também de 30 horas, de apenas um final de semana. O investimento dele também é R$ 2.775. Como os nossos alunos, depois que fazem a Escola de Heróis, não largam a gente, e isso é muito positivo, porque a gente tem um carinho muito especial pelos alunos, e acompanha os alunos através de supervisões bimestrais, né? Através de encontros onde a gente fala com o aluno se ele está se sentindo inseguro em relação ao coaching. A gente acompanha o aluno em relação ao seu desenvolvimento, e por isso que os alunos realmente preferem o nosso trabalho, muitos dos alunos, porque a gente dá esse acompanhamento. A gente faz com que o aluno conheça melhor o coaching e se desenvolva através das sessões que ele vai fazendo com outras pessoas, e dessa forma ele vai vendo o que ele precisa melhorar, o que ele não precisa melhorar, e a gente vai acompanhando o aluno. Então, dessa forma, a gente tem aí, além de toda essa formação, que a gente já dá uma certificação internacional, através de uma escola internacional de coaching, que você pode atuar como coach, não apenas no Brasil, mas no mundo. Mas, além disso, a gente está lançando agora, através da parceria com o Curso Múltiplos e com a Universidade Cândido Mendes, a nossa pós-graduação em coaching e gestão de RH, onde você vai ter aí algumas disciplinas, que são 30 horas presenciais e 30 horas online, de técnicas fundamentais de coaching, a parte de técnicas inovadoras de coaching, que são 30 horas presenciais e 30 horas online, liderança e estratégia, né? Marketing e vendas, também trabalharemos a psicologia tradicional, a psicanálise e assim por diante, a gestão de RH e a metodologia científica, que são 50 horas em sessões e trabalhos, né? E além disso, são 10 horas presenciais que a gente vai trabalhar com o aluno. Se você ouviu minha palestra toda e curtiu a Escola de Heróis, eu tenho uma promoção para falar com você sobre a Escola de Heróis, né? A gente vai falar um pouquinho aqui sobre essa promoção. Mas antes de eu falar com vocês sobre essa promoção,
eu quero conversar um pouquinho com as dúvidas, com as pessoas para poder tirar um pouquinho das dúvidas, né? O Marco Aurélio está perguntando, eu quero ser um coach, tem que fazer todos os módulos, né? Sim, Marco Aurélio, você tem que fazer todos os módulos. Mas a vantagem da nossa escola, além dos diferenciais, como, por exemplo, o treinamento militar, né, que é de um dia, onde você vai colocar lá a aplicação de todos os conceitos fundamentais básicos de administração em uma situação adversa, além desse diferencial, além do nosso diploma ser internacional, é importante que você faça todos os módulos para poder você viver o processo em você antes de aplicar em outras pessoas. E uma vantagem que nós temos também é que o aluno faz de acordo com o seu próprio bolso. Ou seja, se ele quiser fazer a escola de heróis, ele faz. Se daqui a 6 meses ele quer voltar e fazer o terceiro módulo, ele faz. Depois, se ele quiser fazer o segundo módulo, ele faz. Na verdade, a escola de heróis são os conceitos básicos e técnicos. Os outros 2 módulos a pessoa pode fazer da forma que ela quiser. E além disso tudo, se o aluno quiser fazer a pós-graduação, uma grande vantagem é que a gente fez a parceria com a escola Cândido Mendes e, através disso, o aluno pode debitar as horas que ele estudou com a gente. Então, por exemplo, o nosso curso tem formação em 120 horas. Então, o aluno, durante a pós-graduação, ele vai ter um acesso lá ao material de 360 horas de pós-graduação, porém, ele pode debitar as 120 horas que ele estudou conosco, ok? Então, isso é uma grande vantagem. A Cristiane tem uma dúvida aqui, que é, Diogo, business são 2 finais de semana consecutivos? Não, Cristiane. Geralmente eu dou um final de semana e depois eu dou um intervalo de 1 mês para dar o próximo final de semana. O curso de business é um curso de altíssimo impacto, né? Então, a gente precisa de um tempo para o aluno diluir a quantidade de informação e de conhecimento que a gente passa, né? Porque, na verdade, tem relatos de alunos que falaram que estudaram administração em 5 anos e, às vezes, não vê em 5 anos o que eu passo para os alunos em 4 dias, que são os 2 finais de semana do curso. Tem alunos, inclusive, que fizeram mestrado e que me dão feedback de que a modernidade da forma que a gente trabalha os conceitos de administração são muito diferentes de um mestrado, por exemplo, de um MBA, e a gente faz isso de forma muito célere, muito séria e muito simples. O aluno tem que sair dali com o conhecimento de business, de negócios, para que ele possa atender um executivo de alto nível, entendendo o vocabulário do executivo, entendendo a forma que ele pensa para poder ajudar o executivo a impulsionar suas tomadas de decisão. O Marco Aurélio fala que, uma pergunta, atualmente não tem nível superior, isso atrapalha? Marco Aurélio, a formação em coaching não precisa de nível superior, ok? O que precisa, na verdade, é a sua entrega, a forma que você tem de se dedicar ao coaching, isso não precisa de nível superior. Somente a pós-graduação que a gente não vai poder fazer a pós-graduação com você. Mas a formação, os 3 módulos, você pode fazer e vai ser uma grande transformação na sua vida e você vai conseguir trabalhar como coach atendendo outras pessoas, não tem problema nenhum. A gente tem vários alunos que não têm nível superior e que resolveram fazer a nossa formação e atendem muito bem e às vezes ganham muito mais dinheiro do que uma pessoa que tem nível superior, ok? Tudo depende da entrega de cada um. Alguém tem mais alguma dúvida? Que eu vou falar um pouquinho sobre a promoção da Escola de Heróis. Bom, então vamos lá. Você que está interessado em fazer o nosso curso, você que está com interesse em fazer o nosso curso, a Escola de Heróis, eu tenho uma promoção que é o seguinte, a gente faz um evento beneficente que se chama MUD. Então, às vezes, você ainda não tomou a decisão de fazer o nosso curso, às vezes você pode estar achando que não é o momento de fazer o nosso curso, às vezes você não está achando que é legal fazer o nosso curso. Então, a gente dá a oportunidade de você conhecer o nosso trabalho pessoalmente. No dia 16 de maio, de 9 da manhã até as 5 da tarde, a gente faz um evento beneficente, que é um curso de coaching de um dia, onde a gente pega toda a renda do evento e reverte uma instituição de caridade. Esse curso é um curso que custa R$ 197, ok? E se você quer fazer a Escola de Heróis, você pode fazer o MUD primeiro, ou se você já fez a Escola de Heróis, você pode fazer o MUD depois, ok? E ele custa R$ 197. E o que eu vou fazer com você hoje, né? Se você mandar um e-mail para mim no final desse vídeo, né, no final desse webinário, se você mandar um e-mail para mim, olha o que eu vou fazer com você. A gente tem uma Escola de Heróis que custa R$ 1.750, ok? R$ 1.750. A gente tem um MUD
que custa R$ 197, ok? E a gente tem um curso de oratória, que eu vou oferecer gratuitamente para você, que custa R$ 250. O que eu vou fazer? Se você quiser fazer a Escola de Heróis hoje, eu ainda vou te dar como bônus um MUD, que é mais 8 horas de curso de coaching com outras técnicas, de outra forma, de outro jeito, com uma outra abordagem, que é uma abordagem americana, que é uma abordagem completamente diferente da Escola de Heróis, tá? É uma abordagem bem assistiva. E eu ainda vou te oferecer oratória, porque você vai fazer a Escola de Heróis e vai aprender a falar melhor em público com a gente. Então, a Escola de Heróis, você vai comprar hoje. Se você mandar um e-mail para mim hoje, você vai comprar a Escola de Heróis e você vai ganhar um MUD e vai ganhar um curso de oratória. Então, dessa forma, você vai pagar por isso tudo, ao invés de você pagar R$ 2.197, ao invés de você pagar 2.000 e tanto, você vai pagar apenas 10 parcelas de R$ 175. Mas isso é apenas para as pessoas que mandarem um e-mail hoje para mim. Tá aí o meu e-mail, dh@diogohudson.com.br. Você pode me mandar um e-mail falando que você quer fazer o curso e eu vou fazer para você essa bonificação com esses cursos, ok? Se você tiver o interesse de fazer os nossos cursos, mande um e-mail para dh@diogohudson.com.br que você ainda vai participar hoje dessa promoção. Então, eu estou aqui completamente disponível para tirar as dúvidas de vocês. Vou dar aí uns 5 minutinhos para que isso ocorra. E eu quero agradecer imensamente a todos aí por terem participado desse webinário, desse workshop. Portanto, vou deixar aqui também no chat o meu e-mail, que é o dh@diogohudson.com.br. Se você tiver interesse, você pode aí mandar e-mail, ou você pode entrar no nosso site, que é o diogohudson.com.br, e você pode ver lá depoimentos, além de um enorme conteúdo gratuito. A gente tem mais de 50 palestras gratuitas, onde você pode desfrutar ali de diversos temas, como vendas, como coaching, como gestão do tempo e assim por diante. Então, diante disso tudo que a gente falou aqui, eu quero perguntar para vocês aí, por que valeu a pena a gente ter feito esse workshop hoje? E se você tem alguma dúvida também, esse é o momento de você tirar a dúvida. Então, por que valeu a pena a gente ter batido esse papo essa noite aqui? O Marco Aurélio está perguntando se depois de um curso de tecnólogo ele pode fazer a pós. Marco Aurélio, eu não sei te explicar de forma específica se o tecnólogo pode fazer pós, ok? Mas é como funciona qualquer pós. A nossa pós é uma pós estrito sensu, né? Na verdade, desculpa, é uma pós lato sensu, né? Uma pós-graduação de especialização. Então, é como se funciona qualquer pós. Se o tecnólogo pode fazer qualquer pós, vai poder fazer a nossa também. Eu não sei te explicar de forma técnica isso, ok? Mas eu posso procurar saber se você tiver interesse e a gente volta a falar sobre isso. Andréia, é só, na verdade, jogar no Google aí. Curso de tecnólogo pode fazer pós? Se te falar que sim, pode fazer a nossa pós, que é igual a qualquer outra pós. Andréia, realmente o segredo é a entrega. É só você ir ao curso e acreditar no processo. Obrigado, Andréia. Por que valeu a pena a gente ter batido esse papo essa noite, gente? Coloquem aí, por favor, o que vocês sentiram aí dessa palestra. Me dá um feedback aí, por que valeu a pena as coisas que eu falei aqui, por que valeu a pena você ficar aí até o final e ouvir até o final o que eu estou falando? Por que valeu a pena? Coloque aí. Andréia, valeu a pena, pois outras pessoas vão ter a oportunidade de conhecer essa excelente ferramenta que é o coach. Muito obrigado pelo workshop, Diogo. Muito bom ver os amigos do curso Escola de Heróis aqui com a gente. Estado de excelência. Legal. Sim. Obrigado, Andréia. Quem mais pode responder e dar o feedback? Por que valeu a pena a gente ter batido esse papo? Foi bem construtivo, foi excelente. Obrigado. Obrigado. Cristiane, valeu a pena porque meu marido comigo na palestra super empolgado em fazer o MUD. Legal, gratidão. Bacana. Tem pessoas que colocam a família inteira para fazer e é muito legal isso, né? Tem a família aí da Andréia, a família da Simone, que coloca as irmãs, coloca os maridos. Isso é muito legal, porque todo mundo está na mesma sintonia de mudar, de evoluir, e já está todo mundo na direção do mesmo objetivo, né? Marco Aurélio, vou fazer o curso com certeza, acabou de ganhar um parceiro. Legal, Marco Aurélio, bacana. Já te mandei o e-mail. Obrigado, Marco. Obrigado, prazer. Você vai gostar muito.
Letícia, eu tenho interesse em fazer, mas moro em Vitória. O curso é só no Rio mesmo? Letícia, no Rio e em São Paulo, tá? E eu te dou um feedback aqui que, mesmo que você mora em Vitória, vale a pena você pegar um ônibus e fazer o curso, que vai ser uma grande experiência, uma grande transformação na sua vida. É só você se programar. A gente recebe alunos do Brasil inteiro, inclusive pessoas lá de Manaus, pessoas de São Paulo, pessoas do Acre, pessoas de Brasília, e as pessoas se programam, vêm até o Rio, curtem o curso e desfrutam do Rio de Janeiro, dessa cidade maravilhosa. Então é só você se programar realmente para fazer o curso. Me manda um e-mail e aproveita essa promoção, ok? A gente passa para você todas as opções de hotéis, qualquer coisa que você queira, restaurantes, etc. A gente tem aí a experiência de acolher os ilustres visitantes do Brasil todo. Legal. Bom, gente, então, diante disso tudo que vocês falaram, para mim valeu muito a pena por poder compartilhar para vocês, compartilhar com vocês essa ferramenta maravilhosa, essa ferramenta que é o coaching. O coaching é uma ferramenta que tira as pessoas da zona de conforto, leva as pessoas ao estado desejado, que é cumprir um objetivo e dar uma nova perspectiva à nossa vida. Às vezes a gente luta e não consegue conquistar aquilo que a gente quer. O coaching dá uma verdadeira acelerada nisso, por técnicas simples, porém extremamente poderosas, e faz com que a gente pense de um jeito diferente, faz com que a gente tenha decisões diferenciadas e, principalmente, que a gente implemente na nossa vida novas ações para poder realmente mudar de forma concreta o nosso cotidiano e nos impulsionar aquilo que a gente tanto quer, que a gente tanto deseja. Portanto, desejo a vocês aqui uma excelente noite, um excelente feriado a todos aí, todos os nossos trabalhadores, todos nós que trabalhamos tanto. A gente vai ter a oportunidade de descansar um pouco aí nesse dia 1º de maio. E eu desde já divido com vocês aí a felicidade que é trabalhar, principalmente quando a gente está alinhado com a nossa missão de vida, a felicidade que é a gente trabalhar e ver as pessoas mudando através do nosso trabalho. Desejo a todos uma excelente noite e que vocês possam aí curtir esse final de semana e dessa forma que vocês possam também estudar mais coaching nos nossos cursos. Grande beijo a todos, boa noite. Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau. E sempre lembrem da minha frase: muitos existem, poucos vivem. Evolução é uma escolha. Grande abraço. Valeu.